que elas, tenho certeza, que vão contribuir de bênção para nossas vidas nessa tarde. Grande Deus que está nos céus, nós continuamos na sua presença, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, meu Senhor, na beleza da tua santidade. Aqui estamos, Pai, para te adorar, para louvar o teu nome, para te agradecer por tão grande benefício, Senhor, da salvação da nossa alma e do perdão dos nossos pecados. Está aqui a irmã Silvana, tua serva, Senhor, que vai nos trazer a sua palavra, Senhor. Também a irmã Marielle, Jesus. Toma as tuas filhas como vaso, como instrumento nas tuas mãos, Senhor, que nós, como as tuas servas, tuas filhas que aqui estamos, sejamos alcançados, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que convence os nossos corações, Senhor, e faz que nós sintamos mais e mais a sua presença e a comunhão do teu Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, por tudo, e se é a sua bênção sobre as nossas vidas e sobre a vida das tuas servas como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós já te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Saúdo, amada igreja, na paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Essa Bíblia é grande. Glória a Deus. Mateus 6, verso 5 em diante, até o verso 18. Nos diz assim a palavra do Senhor, como título desta palavra, como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lo peçais. No verso 16, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, estamos aqui hoje, essa tarde, né? Eu e a irmã Marielle, para trazer uma palavra sobre oração e jejum. E esta combinação é uma combinação perfeita. Tá? A oração e o jejum são disciplinas que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Amém? Amém. Podem tomar assento, amadas. A gente fica um pouquinho nervosa, né? E aí parece, nem enxerguei que vocês estavam em pé. A vida piedosa do crente. O Senhor Jesus ensinou largamente a respeito da oração e do jejum. Nesse sentido, a palavra de Deus tem orientação de como orar e jejuar. O que significa que quando executamos essas duas práticas piedosas, de acordo com o que Jesus ensinou, temos a certeza de que Deus não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Perseveremos na oração e no jejum. Temos que praticar com frequência, e isso se tornará um hábito prazeroso, que fará toda a diferença na nossa vida espiritual. E a oração e o jejum estão bem combinados. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação.
e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos das nossas vidas, quando precisamos buscá-lo para resolver problemas ou para receber uma determinada orientação. Irmã Marielle. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, irmãs, por esta palavra, o qual a irmã Silvana já tem feito leitura, introdução, e nós cremos que nesta tarde o Senhor tem coisas especiais para as nossas vidas. E nós acreditamos que assim como o Espírito Santo já tem falado ao nosso coração, vai falar ao coração de cada um de vocês que adentraram aqui nesta tarde. A você que, quem sabe, com esta chuva, que nem disse a irmã Aline, a irmã Fafá, estava com vontade de ficar em casa. Mas o que alegra o meu coração é que nesta tarde chuvosa o Senhor marcou encontro com a nossa vida neste lugar. E nesta tarde, quem sabe, é uma tarde que a gente imaginou e pensou assim: eu vou ir lá no círculo de oração hoje e será mais um culto. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para dizer para você. Esta tarde não é só um culto, é um culto que você vai sair daqui diferente, renovado, animado, e você vai sair daqui com as armas para vocês vencerem os dias maus. E nesta tarde, nossas palavras, a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, é através da oração, do jejum. Algo que todo cristão tem que ter na sua vida, meus irmãos. Nós precisamos, nesses dias, ainda mais ter uma vida de oração na presença do Senhor. E quando nós falamos em oração, nós falamos em intimidade com o Senhor. Quando nós falamos em oração, nós falamos muitas vezes no nosso particular com o Senhor. Nós precisamos buscar a presença do Senhor a cada dia. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, porque é através da oração que nós vamos vencer. É através da oração, irmãos, que nós alcançaremos vitória. É através da oração que a porta vai se abrir para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz, só ali no livro de Lucas, capítulo 18, uma palavra que eu muito gosto, e sempre o Senhor fala ao meu coração sobre aquela viúva. E o versículo 2 vai nos dizer, ou melhor, o versículo 1 do verso 18 vai nos dizer assim: sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós muitas vezes, como seres humanos, nós queremos desfalecer, irmãos, na nossa vida de oração. Mas nesta tarde o Senhor nos trouxe para dizer assim, nos trouxe aqui para falar conosco e nos dizer: você precisa ter uma vida de intimidade comigo. Você precisa ter uma vida de busca. Nós precisamos, irmãos, irmãs, a cada dia buscar a presença do Senhor através da oração. Nós sabemos que os dias são maus, dias difíceis, e eu estudava sobre a oração, e é uma palavra, irmãs, é um estudo da oração que Deus fala muito comigo. Deus fala sempre ao meu coração, porque os dias, muitas vezes, nós enfrentamos e passamos dias difíceis. E eu sempre digo que muitas vezes nós deitamos bem, e quando nós nos despertamos, a batalha já está lá, a luta já está lá, a dificuldade já está lá. E eu tenho por experiência própria, irmãs, muitas vezes a gente vai deixando a vida de oração de lado, e quando vem o dia mau, o dia da batalha, o dia da dificuldade, parece que nós olhamos para o problema, e parece que muitas vezes o nosso psicológico, a nossa mente diz assim: agora você já perdeu, agora esta batalha te venceu. Mas aquele que ora, irmãos, pode deitar bem, levantar com a batalha, mas aquele que ora sabe do Deus que serve, e sabe que através da oração a muralha vai cair. Através da oração, ainda que a porta esteja fechada, basta uma palavra do nosso mestre, e através da nossa oração ele abre as portas para a nossa vida. Mas nós precisamos ter uma vida de oração constante na presença do Senhor. Nós sabemos, irmãos, e nós temos amigos, amigas, familiares, temos exemplo de pessoas que oram e pessoas que não oram. E nós sabemos que aquele que não ora, vem as dificuldades, vem as batalhas, os momentos difíceis, e aquele que não olha, ele sempre tem palavras negativas. Ele sempre é uma pessoa frustrada, desanimada, irmã Janaína. Aquela pessoa que não ora, ela sempre tem palavras negativas para as vidas das pessoas que muitas vezes se chegam ao seu lado. Mas aquele homem, aquela mulher que ora,
sempre tem uma palavra da parte do Senhor para falar a um amigo, a uma amiga, a uma pessoa. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ter uma vida constante, perseverante em oração. Nós sabemos que não é fácil, irmãos. Se nós dissermos que é fácil nós orarmos, nós não estaríamos falando a verdade. Muitas vezes o desânimo, muitas vezes os afazeres, nós como mulheres, donas de casa, muitas vezes são tantas coisas que nós temos a fazer e que muitas vezes parece que deixamos a oração de lado, deixamos por último, deixamos e pensamos assim: agora quando tiver um tempinho eu vou ir ali dobrar meu joelho, entrar no meu quarto, orar. Às vezes nós pensamos assim, irmãs, mas a oração na vida do homem e da mulher tem que ser algo primordial. Nós precisamos nos despertar e orar ao Senhor e dizer: Senhor, é mais um dia que se inicia, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero apresentar este dia diante da Tua presença. Aleluia. E aconteça o que acontecer, me ajuda, me fortalece, me anima, esteja comigo. Sim, e quando nós oramos, irmãs, nós enfrentamos a vida, os obstáculos, as dificuldades, mais feliz, mais tranquilo. A palavra do Senhor vai nos dizer que muitas vezes nós estamos ansiosos, mas a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquele que ora sabe quem está na sua frente. Glória a Deus. Aquele que ora, irmãos, descansa o seu coração, porque sabe que o dia pode estar mal, mas basta uma palavra do nosso mestre e a situação é mudada. E nesta tarde eu vim aqui dizer para você, nesses poucos minutos, através de uma vida de oração, que se você orar, se você buscar a presença do Senhor, se você ter esse compromisso, irmãs, de buscar, de orar, pode ter certeza que a bênção do Senhor alcançará a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas persevera em oração. A palavra do Senhor nos diz, irmãs, que nós precisamos orar. E eu acho lindo uma palavra, eu até anotei hoje enquanto eu estudava, que esta palavra, irmãs, quando eu trabalhei lá no círculo de oração, lá no bairro São João, onde era ponto de pregação, eu lembro-me que eu tinha passado um momento muito difícil na minha vida. E enquanto eu estava ali abatida, desanimada e frustrada por aquela situação, achando que eu não ia vencer, ou melhor, achando que aquela situação teria me vencido, e que a partir daquele momento a minha vida teria acabado. Eu lembro-me, irmãos, como hoje eu abri a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Quando nós perseveramos em oração, Deus muda o quadro da nossa vida. Quando nós somos mulheres de oração, o Senhor escreve uma nova história para a nossa vida. Quando nós temos uma vida de oração, o cenário pode parecer impossível de nós vencer, mas nós temos um Deus no céu que muda, vira cativeiro e muda o nosso cenário. Aleluia. E esse é o Deus que está aqui nesta tarde para dizer para você: aconteça o que acontecer, seja homem e mulher de oração, porque você vai vencer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E falando sobre o jejum, ele existe no mundo. Não é só na igreja, não é só o jejum no aspecto bíblico. Existe o jejum intermitente que muitas pessoas fazem para perder peso, né? Então ficam até horas, dias sem comer para poder emagrecer. Mas nós vamos falar sobre o jejum no aspecto bíblico. Então, 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. O da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga ou derrota sofrida, ou em uma batalha, ou uma ameaça.
ou ainda por um evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários, a escolha de homens para a obra, e como foi conclamado para essa sexta-feira. Teremos um grande evento espiritual neste final de semana, e essa consagração é para que muitos demônios que se levantam nesses dias caiam por terra em nome de Jesus e o nome dele seja glorificado. Que vidas cheguem na presença do Senhor, que vidas tenham vitória, aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado, né? E eu ainda acrescentei um quarto aspecto, que nós precisamos jejuar para ter mais autoridade no mundo espiritual. Ali em Mateus 9:29, né, Jesus, os discípulos tentaram libertar um jovem que sofria, né, que era tomado por um espírito imundo, e ali jogar ele no fogo, ele na água, tentava tirar a vida dele, e os discípulos não conseguiram libertar este jovem. O que Jesus fala? Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, né, ali em 2 Crônicas 20, tem como um pedido de socorro. Josafá, né, no verso 12, na parte B, ele disse: porém os nossos olhos estão postos em ti. Muitas vezes nós temos que consagrar, pedindo aquele socorro para o Senhor, porque muitas vezes nós achamos que da nossa maneira dá jeito, que da nossa maneira vamos conseguir, e não. Nós dependemos de algo sobrenatural, e essa ação sobrenatural descerá sobre a minha, sobre a tua vida, sobre aquela situação, somente quando nós consagrarmos como um ato de humilhação na presença do Senhor e de total dependência. Quando eu fiquei diabética, eu acreditava que eu não podia mais consagrar. Eu era uma pessoa que jejuava sempre, e eu não jejuei mais, até eu ter o entendimento e o Senhor me dizer: se sou eu que te sustento, mulher, por que tu não pode consagrar? E aí eu comecei novamente. Então eu comecei fazendo assim 4 horas de jejum, me abstendo do café da manhã, que eu sou apaixonada por um café da manhã. A minha mãe nunca foi do chimarrão, sempre foi do café, e nós fomos criados tomando um cafezinho, um pãozinho, aquela coisa gostosa. Então eu comecei me privando do café e quebrando o jejum depois de 4 horas com uma fruta. Então existem muitas maneiras de nós podermos consagrar ao Senhor, e começar de uma maneira assim, menor, com poucas horas, para depois ir acrescentando as horas, né? Então eu comecei a jejuar novamente desta forma. Mas o jejum pode ser feito do nascer do sol ao pôr do sol, das 6 da manhã às 18 horas da tarde. O jejum pode ser feito 7 dias. O jejum pode ser feito de 3 semanas, 21 dias, ou ainda de 40 dias. Mas também muitos ensinam, muitos pastores ensinam jejuns parciais, assim como, né, Daniel não se contaminou com a mesa do rei. Nós podemos também nos abster de coisas prazerosas, né, de coisas que nos chamam mais atenção, que nós nos agradamos mais, e nós podemos nos privar, né, como um ato de humilhação e de adoração ao Senhor. Então o Senhor Jesus, ele não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual ele veio para este mundo, para a qual ele foi enviado pelo Pai. Jamais por mera tradição. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo, e por isso deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação, ou para o nosso fortalecimento espiritual. Nestes dias que vivemos,
Nós temos que estar em constante jejum. O que seja esse constante? Vou jejuar uma vez na semana? Vou escolher o dia que eu vou fazer essa consagração? Por quê? Porque nós estamos na torre de vigia. E mulheres na torre de vigia, posicionadas e comprometidas, temos que estar na disciplina do jejum. Glorificado seja o nome do Senhor, porque a nossa consagração, aleluia, não vai mudar quem o Senhor é. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não é a minha consagração, não é o meu jejum que vai mudar o nosso Senhor. Ele vai continuar o mesmo. O Senhor não muda. Mas depois do jejum, quem vai ser transformado sou eu. Quem vai ser mudado sou eu. Aleluia. Por isso nós, mulheres na torre de vigia, precisamos exercitar a prática do jejum. Aleluia. Glória a Deus. No texto que nós lemos de Mateus 6, do 16 ao 18, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e descrição na prática. Para jejuar, não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualidade, pois nosso Senhor ensina: unge a cabeça e lava o rosto. Aleluia! Ninguém precisa saber que você está consagrando o jejum. Aleluia! Nós não podemos atrair olhares humanos, pois trata-se de uma prática verdadeiramente piedosa diante do Pai. Só você e Ele e você. No máximo seu esposo, quando você quiser consagrar mais dias do que do amanhecer ao anoitecer, você vai compartilhar com seu esposo, para que ele entenda e respeite esse momento que você está separada para o Senhor. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Jesus nos lembra que quando uma pessoa jejua, ela deve fazer isso como um ato de adoração e não para sua autopromoção. Este é um bom princípio para aplicar em todas as nossas atividades religiosas. O que quer que façamos deve ser motivado por um desejo de agradar a Deus. Aleluia. Martim Lutero diz: a respeito do jejum, eu digo o seguinte: é correto jejuar com frequência, a finalidade de subjugar e controlar o corpo, ou seja, o nosso eu, a nossa carne. A disciplina na vida do cristão, bem como a mortificação da carne, não se dá apenas com o jejum, embora o jejum seja de grande auxílio em relação a elas. O jejum, quando falamos do domínio próprio e a mortificação da natureza carnal, deve ser um exercício contínuo e ininterrupto. Nossa carne ainda carrega uma natureza pecaminosa. Não é porque nós estamos na igreja, porque nós somos membros da Assembleia de Deus, que a natureza pecaminosa saiu do nosso interior. Ela não saiu. Ela está aqui, né? E ela muitas vezes quer se levantar. Lá na janta do meu aniversário eu tinha vontade de matar um garçom. Mas glória a Deus, né, que a gente não faz o que quer, né? Porque o Senhor está conosco. Então nós temos que estar, né, sempre em consagração e buscando ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a julgar a nossa carne, né? O novo nascimento se deu em nosso espírito, uma luta do espírito contra a carne, que é vencida através do fortalecimento do espírito, que por um intermédio do jejum se torna possível. Então o jejum remove o entulho da carne, da alma e dos sentimentos e nos faz mais perceptíveis às realidades espirituais. Então as palavras de Deus são espirituais, e para que elas sejam recebidas em nossos espíritos e não só na nossa razão, nós temos que estar todo dia subjugando a nossa carne, né? Então
as obras da carne e o fruto do Espírito foi a pregação do nosso irmão Gilney Medeiros ontem sobre os ensinamentos das cartas de Paulo. E me chamou a atenção porque lá em Gálatas 16, né, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E o jejum pode muito nos ajudar a desenvolver o fruto do Espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. Nós estamos sentindo a presença dEle aqui. E o intuito do nosso coração, e eu tenho certeza que do coração do Senhor nesta tarde, é que nós venhamos entender, que Ele nos trouxe aqui para entender que nós vamos vencer através de uma vida de jejum e de oração. Há certas situações, há certos obstáculos que nós vamos vencer somente nós, irmãos, nos consagrando, orando ao Senhor. Quem sabe algumas coisas vai surgir na nossa vida e nós vamos conseguir alcançar vitória através de uma consagração, através da oração na nossa vida. Então, nesta tarde, que você venha se despertar através desta mensagem, através desta palavra que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Nem tudo está perdido para a tua vida, nem tudo está perdido para a tua casa, nem tudo está perdido para a tua família. Quem sabe você tem orado por um familiar e parece que nada tem acontecido, mas nós viemos aqui dizer para você, quem sabe você precisa orar mais, quem sabe você precisa jejuar mais em favor desta causa, e pode ter certeza que através da tua vida o Senhor fará grandes coisas ao teu favor. Aleluia. Nós precisamos a cada dia, irmãos, irmãs, nos dedicar a ter esta vida de consagração, irmã Fátima, e de oração. Muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, e a gente sempre diz, irmãos, até ali na rádio, quando a gente está dando um estudo, que a gente escolhe o estudo, muitas vezes estuda, e o Espírito Santo primeiramente ele fala ao nosso coração, e às vezes nós estudamos, irmã Fátima, e o Espírito Santo diz assim para nós: e tu, será que está fazendo isso mesmo? Será que é assim que tu está lidando? Será que é assim que tu está indo? E aquilo muitas vezes, irmãos, nós ficamos pensando: eu preciso dar um estudo ali na rádio, mas eu preciso ser um exemplo também. E nesta tarde o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer para você: você vai vencer, mas você precisa ter uma vida de oração e de jejum. Às vezes nós envolvemos com tantos afazeres, com tantas coisas, e muitas vezes, irmãos, perdão pela palavra, mas nós vamos relaxando com a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Não é de qualquer jeito que nós vamos fazer uma visita, não é de qualquer jeito que nós vamos falar uma palavra do Senhor, não é de qualquer jeito que nós vamos chegar no nosso vizinho para evangelizar, não. É através da nossa vida de jejum, de oração, porque quando nós jejuamos, quando nós oramos, o Senhor já vai na nossa frente. Amém, o Senhor já vai preparando todas as coisas. Eu tenho tido a oportunidade, irmãos, ali na faculdade. Eu estou ali agora nesse semestre, terminando a minha faculdade, e eu creio que Deus vai me abençoar. Em dezembro eu vou chegar aqui e vou testemunhar que muitas coisas o Senhor fez ao meu favor ali naquele lugar. E agora, irmãos, nesse último semestre, nós já estamos atendendo, eu estou atendendo ali na clínica, tenho atendido muitas pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu não conheço. E muitas pessoas sentam, irmãs, e a gente faz uma pergunta: que motivo lhe trouxe aqui nesta consulta? E muitas respostas, irmãos, ali eu vejo, muitas respostas. Eu tenho escutado pessoas que chegam, sentam e dizem assim: moça, eles dizem doutor, irmãos, porque para eles, a gente ali é doutor, diz: doutor, é o seguinte, eu vim aqui porque eu quero emagrecer, mas eu vou lhe dizer por que eu quero emagrecer, porque lá na minha casa eu tenho muitos problemas, então a minha ansiedade faz
faz com que eu venha me alimentar compulsivamente. Há outras pessoas que sentam ali e dizem: olha, eu vim aqui porque eu preciso emagrecer. E eu vou lhe dizer o motivo. Eu tenho sofrido de depressão neste tempo, eu tenho chorado, eu tenho me desesperado. Então eu corro de um lado para o outro porque parece que eu não tenho solução. E a solução é eu comer, Irmãos, eu vejo que isso é uma porta que Deus está abrindo para mim ali naquele lugar. E eu não tenho só entregado dieta, ajudado as pessoas a emagrecer, não. Mas eu tenho ido lá em oração e dizendo: o Deus que eu sirvo também pode te ajudar. O Deus que eu sirvo também pode mudar a tua situação. E é o que Deus tem para a nossa vida, irmãos. É o que Deus quer para a nossa vida, irmãs. Que nós venhamos ter uma vida de jejum e de oração. Porque muitas vezes nós não precisamos sair muito longe. As pessoas chegam a nós querendo ouvir uma palavra, precisando de um socorro. E quem é que tem um socorro para as vidas que estão aí fora se abatendo? É eu e você, através da nossa vida de jejum e de oração. Então nesta tarde que o Senhor venha te fortalecer neste lugar, que nesta tarde você venha sair daqui sabendo que o Senhor tem te chamado para uma grande obra, e esta obra requer de você uma vida de jejum, uma vida de oração. Não é uma vida de qualquer jeito, não, mas é uma vida, irmãs, de intimidade, é uma vida compromissada com a palavra do Senhor. Porque quando nós somos compromissados com a palavra do Senhor, nós deixamos nossos afazeres, nós deixamos a nossa casa, muitas vezes deixamos a nossa louça e dizemos: agora eu preciso ir lá no meu quarto, fechar a porta e pedir para o Mestre graça, força, ânimo. Aleluia. Então nesta tarde que o Espírito Santo venha fortalecer a tua vida e você venha sair daqui impactada com a palavra do Senhor, entendendo que Ele te trouxe nesta tarde chuvosa para te dizer: eu tenho bênção para a tua vida, eu tenho vitória para a tua casa, mas você precisa ter uma vida de jejum e de oração na minha presença. Que Deus venha abençoar a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs que vieram aqui adorar o nome do Senhor nesta tarde. Glória a Deus, e nós agradecemos essa oportunidade, primeiramente a Deus, a irmã Ana, né, que sempre iluminada, como vai fazer, e hoje essa era a tarde para nós falarmos um pouco, e também eu trouxe um pouco de ensinamento, né, sobre o jejum. Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Quero convidar a igreja para nós nos colocarmos em pé. Nós vamos orar nesta noite, nesta tarde. E eu quero convidar você, que Deus tem falado ao teu coração. Eu quero convidar você a passar aqui na frente e nós vamos orar ao Senhor. E nesta tarde o Senhor vai fortalecer a tua vida. Nesta tarde, quem sabe você não tem o hábito muito de orar, de jejuar, mas nesta tarde o Senhor vai te encorajar nesse lugar. Nesta tarde o Senhor vai te dar um ânimo, que você vai até se surpreender, porque nesta tarde chuvosa, irmãs, eu gosto de culto, assim, irmãs, culto que às vezes o tempo nos diz que não vai dar em nada, mas é nesses cultos que Deus age, é nesses cultos que Deus transforma, é nesse culto, irmãs, que Deus faz grandes coisas ao nosso favor. E nesta tarde você veio aqui neste dia chuvoso, e você vai chegar aqui na frente e nós vamos orar. E se você crê junto comigo, eu estou aqui, irmãos, com uma graça da parte do Senhor, e eu tenho uma palavra do Senhor nesta tarde para dizer para você. Se você crê, quando você chegar na tua casa, a bênção, a vitória, aquilo que você precisa já estará lá, porque o Deus que nós servimos está trabalhando ao teu favor. Aleluia. Nós vamos orar nesta tarde e você use a tua fé. A nossa irmã Fátima com as intercessoras estarão também orando pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. E você pode passar aqui na frente e vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, estamos diante da Tua presença nesta tarde, meu Senhor.
Adoramos e engrandecemos ao Teu nome, porque Tu tens falado conosco neste lugar. Senhor, e nós sabemos que Tu tens marcado o encontro para com a nossa vida. O encontro, Senhor, para nos despertar e dizer: ei, eu preciso que vocês tenham uma vida de oração, de jejum na minha presença. Nesta tarde, meu Senhor, estenda as Tuas mãos em favor de cada uma dos irmãos, das irmãs que vieram aqui. Estenda as Tuas mãos em favor do coral que veio louvar ao Teu nome. Estenda as Tuas mãos em favor da irmã Ana, que é, Senhor, a nossa pastora neste lugar, e que nós chegamos, meu Senhor, na semana do nosso congresso. Senhor, nós estamos diante da Tua presença pedindo que Tu venha nos fortalecer nesta tarde, que Tu venha nos ajudar, que Tu venha nos animar, Senhor, que Tu venha a cada dia nos ajudar a termos compromisso com a Tua palavra, a sermos homens e mulheres de oração, de jejum, porque nós sabemos, Senhor, que o que Tu tens reservado para a nossa vida é algo bom, é algo grande, é algo especial. Abençoa cada um dos Teus filhos nesta tarde. Permita que quando cada um chegar no seu lar, Senhor, que a bênção que os Teus servos têm orado, aquilo que eles têm depositado diante da Tua presença, Tu venha alcançar aos Teus filhos, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, porque Tu, Senhor, é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós viemos aqui para adorar o Teu nome, nós viemos aqui para Te render glória, nós viemos aqui para Te adorar e Te engrandecer. Abençoa Tua igreja nesta tarde, meu Senhor, é o nosso pedido e a nossa gratidão a Ti.